Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao canal A Serviço da Administração, canal esse que pertence ao Conselho Regional de Administração de São Paulo. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na equipe de gestão de grupos de excelência, que são nossos grupos de estudos, e também com eventos. Bom, como já é de costume, eu quero iniciar aqui essa transmissão, batendo um papo com vocês, conhecendo um pouco mais sobre a atuação de vocês. Então, peço para que vocês já coloquem aqui no nosso chat a cidade de onde você está nos assistindo. Se você é uma pessoa que possui uma relação profissional com o tema que a gente vai apresentar aqui hoje também, fique à vontade para colocar essa informação no chat, tá ok? Então vamos lá. Uma boa noite para Márcia Salaro, de São Bernardo do Campo. Seja bem-vinda, Márcia. Uma boa noite também para Williams César de Paula. Ele é de Santa Rita do Passa Quatro. Seja bem-vindo. Uma boa noite também para Isabela Pérez, que é de São Paulo. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo também o Elder Tancredo de Souza, Serra Espírito Santo. Seja bem-vindo. Ver quem mais está por aqui. O Ricardo Jesus, de Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo, Ricardo. Uma boa noite para o Victor Machado, de Indaiatuba, São Paulo. Seja bem-vindo, Victor. Uma boa noite também para Sandra Magda Oliveira. Seja bem-vinda, ela é professora aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver quem mais está por aqui. Janus Majoros, de Caraguatatuba. Seja bem-vindo. Que bacana. Já aproveito esse momento aqui para pedir uma ajuda de vocês, para que vocês compartilhem um link aqui da nossa live nos grupos de WhatsApp. Se você entende que existe um grupo de pessoas, de profissionais que têm interesse nesse assunto, já aproveita e compartilha o link aqui do YouTube. Se você é estudante, entende que esse assunto é relevante, é um aprendizado que os seus colegas vão gostar, já compartilha também nesse grupo. Lembrando que hoje aqui a gente vai dar o direito à certificação do evento, então com certeza vai ser uma dica aí muito boa para os colegas de vocês. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo, Rodrigo. Uma boa noite para você também. Uma boa noite para Sandra Magda Oliveira. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Ricardo Jesus disse que nós temos uma presença internacional aqui. A Isabela Pérez é da Venezuela. É isso mesmo? Olha que bacana. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Rodrigo Oliveira, já falei. O Marinaldo de Souza. Seja bem-vindo, Marinaldo. Bom, enquanto vocês vão colocando aqui as informações de onde vocês estão nos assistindo, se você é um profissional que atua aqui na área ou não, eu vou passar os recados e os convites para vocês. Bom, o primeiro convite que eu quero fazer a todos aqui é caso você ainda não seja inscrito no nosso canal e queira fazer parte aqui da nossa grande rede de profissionais, que hoje estamos quase alcançando 58 mil inscritos, um número muito legal. Então, se você puder somar com a gente, acrescentar o CRA como uma fonte de atualização profissional e conteúdo na sua rotina, isso com certeza vai te ajudar. Então, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se e você já vai fazer parte aqui dessa grande rede. Também gostaria de pedir para quem está aqui conosco já, deixar o seu like, o seu joinha aqui no vídeo, caso você tenha gostado desse tema que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês. Como eu disse, hoje quem está participando aqui do nosso encontro ao vivo tem direito ao certificado de participação e eu vou explicar quais são as duas etapas que vocês precisam cumprir. A primeira delas é a inscrição no nosso evento, acredito que a grande maioria já o fez, e se não fez, eu vou pedir para a produção colocar aqui o link no nosso chat. A segunda etapa é preencher um link que a gente vai colocar lá perto das 20 horas, lá no finalzinho do evento, um link com o seu CPF, onde você vai preencher e solicitar o seu certificado, simples assim. Esse certificado ele chega em até 2 dias úteis para vocês no e-mail em que vocês cadastraram na inscrição, combinado? Importante vocês realizarem esse procedimento até as 20h20, que a gente dá essa margem de 20 minutos para que vocês possam garantir o certificado, mas após esse horário não será mais possível, tá bom? Acho que
esse era um dos recados principais que eu tinha para passar para vocês. Lembrando que vocês podem, durante toda a apresentação aqui da nossa convidada, enviar suas perguntas no chat, que estaremos aqui atentos, coletando as perguntas e passando aqui para o nosso moderador de hoje. E por falar no nosso moderador de hoje, já quero, desde já aqui, compartilhar a tela com o administrador Celson Bertanha. Seja muito bem-vindo, Celson. É um Boa prazer noite. estar aqui conosco nessa noite. E agora passo a palavra para você, para que você possa dar o pontapé inicial aqui na nossa temática. Maravilha, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, né, sobre o GELOG, né? Então, eu sou Celson Bertanha, sou membro do grupo GELOG, que é o Grupo de Excelência em Logística do CRA São Paulo. Somos um grupo, né, composto por acadêmicos e profissionais de logística e cadeia de suprimentos. Nosso foco, né, o nosso objetivo é o estudo e a pesquisa das melhores práticas, né, de gestão de logística e suprimentos. Então, além disso, né, estamos comprometidos fortemente, né, em disseminar conhecimento aí para os profissionais, acadêmicos, estudantes, pesquisadores e organizações. Acreditamos que, ao compartilhar nosso conhecimento, podemos ajudar a ampliar a competitividade e a sustentabilidade em diferentes setores, né? Participar do nosso grupo oferece inúmeros benefícios, né? Acesso a pesquisa e estudos de ponta, né? Oportunidades de networking, né? Workshops, seminários exclusivos, desenvolvimento contínuo em práticas de logística e suprimentos. Bom, falando um pouquinho sobre o evento de hoje, né? Convidamos aí todos a se juntar a nós nessa jornada de aprendizado e inovação. Juntos aí podemos transformar a logística e a cadeia de suprimentos, promovendo um futuro mais competitivo e sustentável, com certeza, né? Então, é uma honra aí dar as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, né, a professora doutora Flávia, que é uma profissional, né, cujo vasto conhecimento e experiência em gestão da cadeia de suprimentos e economia circular certamente enriquecerão aí nossa compreensão sobre esse campo vital. Flávia, ela é doutora em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em administração, gestão ambiental e sustentabilidade pela Uninove, com uma formação abrangente, também é bacharela em ciências biológicas e tecnológicas em gestão, possui mais de 15 anos de experiência na área de operações na indústria automotiva, com ênfase na gestão da cadeia de suprimentos, gestão da qualidade e meio ambiente. Autora de diversos artigos científicos publicados nas principais revistas brasileiras, como RAI, RAM e REG. Ela foi vencedora do prêmio Crowd Machine na edição 2016 do Simpói da FGV, né, com seu artigo sobre as barreiras à gestão da cadeia de suprimentos verde na indústria automotiva. Então, suas pesquisas são focadas em gestão da cadeia de suprimentos logística, sistema de gestão integrado e responsabilidade social corporativa. Leciona disciplinas de administração e logística na USP, UNG, PUC São Paulo, USF e UNIB, além de participar da Comissão de Avaliação de Projetos da FEBRASE e atuar como parecista em eventos científicos renomados como ENANGRAD, EMPAD e SEMEAD. Por favor, dê as boas-vindas à nossa palestrante, professora doutora Flávia. Professora, é com você. Muito obrigada, Celso, muito obrigada. Eu começo agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer poder falar desse tema. Hoje, então, nesse breve encontro, né, eu quero abordar os principais aspectos da circularidade na cadeia de suprimentos. É lógico que a gente não tem tempo, né, para esgotar esse assunto, até porque eu não sei nem se ele pode ser esgotado. O mercado está em constante mudança, as organizações precisam se adaptar, então eu acredito que o contexto operacional hoje, ele é mutante, né? Está em perfeito movimento. O que eu pretendo tratar, então, com vocês hoje? Os principais conceitos e princípios. Então, nós precisamos voltar um pouquinho nos conceitos da cadeia de suprimentos, né? O que é a cadeia, o que é a gestão da cadeia de suprimentos.
Vamos estabelecer uma diferenciação entre economia linear e economia circular. Vamos falar um pouquinho dessa transição, então, de como essa transição da economia circular para a linear se representa, né, se traduz na gestão da cadeia de suprimentos. Vamos discutir, então, brevemente algumas práticas, quais são os principais modelos de negócios circulares, e vamos falar um pouquinho, então, das tendências em relação ao contexto em que as organizações estão inseridas. Então, no próximo slide, eu trago para vocês aqui 2 conceitos sobre gestão da cadeia de suprimentos. Então, de início, o que eu quero mostrar? Que existe um grande dissenso na academia sobre o que é realmente a gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, quais são os limites da gestão da cadeia de suprimentos? Até onde ela vai? Eu posso dizer que a montante seria a primeira camada, segunda camada, eu tenho que ir até o meu cliente final, até os principais canais de distribuição. Quais são os limites das responsabilidades na gestão da cadeia de suprimentos? Então, o que é comum entre os autores, né, é que os fluxos de materiais, informação e também os fluxos financeiros são responsabilidade da gestão da cadeia de suprimentos. Agora, em relação a ela ser uma filosofia, um método, uma estratégia, então, existe ainda muito a se discutir na academia, embora os trabalhos sobre a conceituação, eles sejam bastante antigos, né, sejam artigos seminais que se remontam aí à década de 80, 90, então, porque hoje, o que se discute? A operação, né, as interfaces da cadeia de suprimentos. Mas para a gente poder falar de circularidade, então a gente precisa voltar um pouquinho e falar, então, dessa conceituação. O que eu gostaria que vocês retivessem agora deste momento? Bom, a gente precisa entender que existe um dissenso, existe uma discordância entre os limites do conceito da gestão de cadeia de suprimentos, tá? Isso vai ser importante para a gente conversar sobre circularidade lá na frente. O próximo, por favor. Bom, sobre a gestão, então, da cadeia de suprimentos, eu trago, então, esse modelo, né, de Mentzer, e, na verdade, o que ele coloca, né? Então, as empresas, em sua atuação, elas precisam estar dispostas a atuar na estrutura de uma cadeia. Então, primeiramente, elas precisam ter confiança nos seus relacionamentos, né, entre os seus pares. Isso vai levar a um comprometimento, né, e interdependência nas suas relações e compatibilidade nos seus processos organizacionais. Isso está relacionado a uma visão, né, de onde a empresa pretende estar aí nos próximos anos, mas o contexto das organizações de forma individual é sempre relacionado a uma luta, né, para manter a liderança no setor. E isso traduz, na verdade, representa os próprios dilemas internos da organização. Então, ela tem muitas pontas para unir dentro do seu próprio ambiente interno. Não bastasse isso, né, as assimetrias de divisão de recursos, de disponibilidade desses recursos, a assimetria entre a prioridade das atividades, né, que uma organização realiza para se manter no mercado, ainda existe um ambiente externo a que ela está exposta, e esse ambiente externo é um ambiente cada vez mais competitivo. Então, quanto mais essa empresa mantiver
um equilíbrio das suas atividades, dos seus processos organizacionais, mas ela vai estar voltada, então, para uma visão sistêmica, para uma visão estratégica, onde ela trabalha alinhada com os principais motes, né, do seu segmento. Bom, isso é o que Mentzer chama como um antecedente para a cadeia de suprimentos. Então, uma vez que a empresa esteja realmente com o seu ambiente interno equilibrado, as suas funções, as suas atividades, a distribuição dos seus recursos, ela já tem uma orientação para atuar em cadeia. E aí, o que seria, né, como que ele atribui, né, quais atributos, na verdade, ele destaca da gestão da cadeia de suprimentos? Primeiro, ele diz que uma cadeia é composta por pelo menos 3 ou mais empresas. Então, por que 3? Porque ele se refere à empresa focal, a montante aos fornecedores, né, e a jusante os clientes. Não é uma cadeia de suprimentos se não houver o compartilhamento de informações, dos riscos, né, que são assumidos pelas organizações e, consequentemente, pelas recompensas. As empresas estão unidas, então, numa cadeia de suprimentos quando elas cooperam para que atinjam objetivos conjuntos, ou seja, elas precisam integrar as suas funções, as suas atividades, assumindo os riscos, né, de atuarem no mercado estável, competitivo, sujeito a muitas mudanças, e vão obter os benefícios, né, as recompensas de terem sucesso nesse ambiente. Isso só vai ser sustentável, né, a cadeia só vai conseguir atuar se ela tiver, as empresas tiverem o mesmo objetivo e o mesmo foco no cliente. Isso vai estar relacionado, então, à integração desses processos, e essas parcerias, né, precisam ser estáveis. Então, a gente entende porque hoje as empresas, né, estão cada vez mais atreladas aos contratos de fornecimento de longo prazo. E esses contratos são cada vez melhor elaborados para que seja possível prever a maioria das racionalidades, né? Então, tudo que pode acontecer nessa relação de fornecimento tenta ser prevista por esses contratos e tenta se estabelecer contratos de longo prazo para que seja viável, né, o investimento em parques industriais, em inovação, em tecnologias que vão baratear o processo ao longo do tempo. Isso vai permitir também essa integração, né, das funções, esse funcionamento. Então, em tese, a cadeia de suprimentos, ela deve funcionar como um organismo articulado, onde ele não tem um núcleo, mas é um organismo multinucleado, mas como que eu posso dizer, essa conexão é robusta o suficiente por meio de cooperação, por meio de trocas, que vai fazer esse organismo se mover adequadamente em relação, né, às instabilidades do mercado. Bom, quais são as consequências, então, né, para essa associação, né, essa criação desse novo método, esse novo organismo? É a redução de custos, né? Então, as empresas trabalham em sistema integrado, isso vai permitir uma melhor previsibilidade, né, da demanda, dos seus estoques. Obviamente, com processos integrados e eficientes, é possível integrar mais, entregar, na verdade, né, entregar mais valor ao cliente, e com isso, elas conseguem um melhor resultado, conseguem vantagem competitiva, conseguem se diferenciar, né, dos seus concorrentes.
Então, esse é o panorama da gestão da cadeia de suprimentos. O próximo, por favor. Eu quero falar agora de economia linear, né? Então, a gente tem que entender que o modelo desenvolvimentista, né, em que opera a nossa sociedade, ele é baseado num sistema de extração de recursos, transformação desses recursos em produtos, bens e serviços. Esses produtos, então, são consumidos e depois descartados. Então, isso é o que os autores chamam, né, de economia linear. Eu tenho um fluxo contínuo e unidirecional, que vai da fonte do recurso até a disposição desse produto. O próximo slide, por favor. Quais são as principais características, né, desse modelo econômico? Então, todas as sociedades têm se baseado, né, cresceram, se desenvolveram, né, os países alcançaram seu nível ótimo de desenvolvimento, no caso dos desenvolvidos, e os que estão ainda em fase de desenvolvimento adotaram esse modelo. Então, desde a Revolução Industrial, a gente tem esse modelo de econômico. O que acontece, né? Quanto mais especializado e mais otimizado, então, o meu processo produtivo, então, mais as empresas vão conseguir produzir. Então, eu tendo uma produção em escala, eu vou ter a redução dos custos e vou ter também um preço mais baixo para os consumidores. Isso vai favorecer uma dinâmica de que eu preciso dessa engrenagem funcionando, eu preciso estar constantemente produzindo e os consumidores precisam estar adquirindo esses produtos constantemente, né? Isso que vai mover a geração de renda, a geração de riqueza. Ora, para que esse sistema não pare, né? Essa roda não pare, é preciso que os produtos sejam menos duráveis, que eles sejam mais frágeis, que eu tenha aí uma obsolescência programada. Então, o produto, ele tem uma certa duração. Então, uma bateria vai durar determinado tempo, um pneu vai durar tantos quilômetros, numa condição ideal de uso, e assim todos os produtos. Bom, além desse desgaste, que já é, né, um grande driver, né, ele é um incentivo para a produção e consumo, foram induzidos outros, como, por exemplo, uma obsolescência em que o produto ainda é funcional, mas, por conta de avanço da tecnologia, ele se torna obsoleto. Então, a gente pode falar das TVs de tubo, as TVs analógicas, né? Então, a gente tem hoje uma tecnologia digital, então as TVs analógicas não tem mais funcionamento. Eu tenho um celular que é completamente funcional, mas porque ele tem uma memória pequena e um sistema operacional também não tão desenvolvido, né? Os aplicativos ficam cada vez mais difíceis de rodar nesses celulares antigos. E, além disso, também, o mercado desenvolve um tipo de obsolescência em que o aparelho funciona, o produto funciona perfeitamente, ele não perdeu a sua função primária, ele continua funcionando, ele não está obsoleto em relação à tecnologia, mas ele é percebido como obsoleto. Então, por exemplo, eu tenho um carro que já tem aí 20 anos, não paga mais IPVA, mas é um carro que me leva até os lugares, mas não é bonito, né? Não tem o mesmo modelo dos carros atuais, não é grande, é um Fusca, coitado, não se compara, né, com uma SUV. A mesma coisa a gente pode pensar em relação aos celulares. Eu tenho um celular,
um iPhone 19, mas lançou 20, então eu me sinto, né, eu sinto que eu tenho um aparelho obsoleto. Bom, o que essa dinâmica toda vai causar? Vai gerar renda, obviamente, vai estimular essa roda, né, de produção e consumo, mas vai gerar muito resíduo. E vai, logicamente, causar degradação ambiental. O que isso está nos levando, né? Aos limites, né? A gente está chegando em um ponto em que a gente já começa a falar da escassez de materiais, a escassez de minerais, como, por exemplo, fósforo para a agricultura. Então, a gente já começa a ter preocupações de que esse modelo econômico em que nós nos baseamos pode não tá aí para nós nos próximos anos, ou pior, né, pode nos levar, então, à derrota. Próximo slide, por favor. Eu quero mostrar, então, a diferença, né, o que é um outro um modelo econômico que se opõe a essa filosofia, então, de extrair, produzir, consumir e descartar. É o que nós chamamos de economia circular. Mas, assim como a gestão da cadeia de suprimentos, que tem uma diferença, né, uma discordância em qual é exatamente o seu significado, a economia circular também tem. Então, ela pode ser entendida como um conjunto, né, de várias soluções para enfrentar os principais desafios que este modelo antigo nos trouxe. Ou ela pode, segundo, né, outro ponto de vista, a perspectiva de outro ator, está direcionada a ressignificar exatamente o fim de vida dos produtos. Então, ao invés de ser, né, essas versões, elas se contrapõem. Então, ela pode ser encarada como uma perspectiva mais ampla, mais integrativa e holística, como um conjunto de soluções, um conjunto de conceitos e ferramentas que eu tenho para lidar com essas piores consequências que esse modelo desenvolvimentista me trouxe, ou eu posso entendê-la como um método, uma estratégia, um sistema que vai me trazer soluções para problemas pontuais. Então, que problemas? O lixo, a falta de ar, o recurso. Então, de novo, né, é só para que vocês entendam que essa discordância, esse dissenso, ele é preocupante, sim, porque nós não temos uma solução pronta. Mas, por outro lado, ele nos permite estudar, pesquisar, propor novas soluções. E nos permite também ampliar, né, o nosso conhecimento e quanto as operações podem evoluir. Bom, eu quero mostrar nesse próximo slide para vocês, então, um fluxo, né, um modelo do que é economia circular, né. Esse modelo, ele foi proposto pela Fundação Ellen MacArthur, que é uma referência, né, em economia circular, desde que se começou a discutir esse conceito. Uma coisa que a gente precisa entender também, né, é que tudo que a gente está estudando hoje, né, tudo que a gente está aplicando nas nossas organizações hoje, é resultado de uma evolução de conceitos, de uma evolução de estratégias, né, nada surge assim. Então, a economia circular, ela vem sendo discutida desde a década de 70, quando começaram a ficar mais evidentes, né, os grandes problemas que nós enfrentaríamos por conta da degradação ambiental. Naquela época, se falava nos mesmos conceitos, as mesmas preocupações, mas usava-se outros termos, como, por exemplo, metabolismo industrial, ecologia industrial, e até chegar realmente nesse termo, economia circular.
E aí eu já adianto para vocês que ele também não é o único, né? A gente vai encontrar por aí bioeconomia, economia regenerativa, existem vários outras linhas, né, de pesquisa, que eu posso dizer, outros conceitos, que estão, na verdade, procurando soluções para o mesmo problema que a gente tem. Como continuar, né, como movimentar e manter as estruturas, né, da nossa sociedade com produção, com consumo, com prestação de serviços, de forma a proteger, né, o nosso meio ambiente, de forma a não esgotar as nossas reservas. Bom, então, voltando aqui para o conceito de economia circular, ele se divide em dois grandes blocos, né? Do lado esquerdo, eu vou ter ali os ciclos naturais. Então, eu tenho ali a extração, por exemplo, das matérias-primas, eu tenho métodos de regeneração desses materiais, como, por exemplo, biodigestão, eu tenho sistemas para voltar a circular esses materiais, como gerar biogás, regenerar os sistemas naturais por meio de tecnologias, né, que estejam mais alinhadas com os ecossistemas naturais. Então, a gente vai procurar, por exemplo, assemelhar as nossas atividades econômicas, as nossas atividades de geração de renda com os sistemas naturais, para que não haja perda de energia. Então, nesses ciclos naturais aqui, eu estou prevendo muito lidar com esses organismos, lidar com a agricultura, lidar com a pesca de forma mais natural possível, respeitando, né, os tempos de regeneração. Então, aqui eu estaria falando de uma agricultura que tem que fazer uma rotatividade de culturas, que tem que fazer intercalar suas culturas com sistemas agroflorestais, e tem que encontrar aí sistemas para pecuária que sejam menos agressivos, né, menos poluentes. Então, é desse tipo de alternativa que a gente fala quando a gente fala dos ciclos naturais. Do lado direito aqui, representado em azul, eu tenho os ciclos técnicos. E aí, do que a gente está falando? Está falando de uma série de operações, uma série de estratégias que estão voltadas ao nosso ambiente construído. Então, nessas relações que a gente tem, nossa vida, compra, venda, fabricação, né, os nossos objetos que a gente consome. Então, a gente também, uma vez que extrai esses recursos que a gente produz, então, para evitar o descarte, fazer com que esses materiais, esses produtos circulem e voltem à cadeia, então a gente precisa começar por um sistema de coleta, que é evitar, então, aquela disposição final, aquele descarte do produto, seja porque ele não cumpre mais as suas funções, ou porque ele já não me interessa, né, porque existe outro produto mais atrativo. Então, na verdade, ele vai fazer os seus ciclos desde trazer esse material novamente para a cadeia de suprimentos até terminar com a reciclagem, né? E como que isso é possível? Bom, a gente precisa falar dessa transição que vai acontecer, né? Como é que a gente vai transformar, então, as cadeias de suprimento, que já tem essa disposição linear, né? Então, eu tenho ali, desde a extração, e observe a similaridade da representação de uma cadeia de suprimentos com a similaridade, né, com o formato daquela representação da economia linear. Então, só para relembrá-los, na economia linear eu tenho extração, produção, utilização e descarte. O que eu tenho aqui nessa
cadeia de suprimentos tradicional? Então, eu tenho lá várias camadas, né, de fornecimento, né, vários tiers. Então, eu tenho quanto mais afastado, né, da empresa focal, do fabricante, menos valor agregado vai ter esse bem fornecido. Então, eu posso pensar que eu tenho, lá na terceira camada, uma empresa que está extraindo a matéria-prima, que está sendo processada nessa segunda camada, e que está tendo um valor agregado nessa primeira camada. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma cadeia de suprimentos automotiva, se eu tiver aí no lugar dessa empresa focal, uma montadora como, sei lá, Toyota, Honda ou qualquer uma, nessa fornecedor de terceira camada, eu posso pensar, por exemplo, em uma Vale, que está minerando, né? Na primeira camada, eu posso pensar numa Usiminas, que pega, né, esse material, esse aço, e vai transformar nas lâminas, vai transformar, né, nas placas. Nessa primeira camada, eu vou ter, então, um fornecedor que vai moldar, né, estampar, na verdade, né, esse metal e vai transformar isso numa porta. E ele também vai comprar de outros subfornecedores, né, o revestimento da porta, os botões que vão para o vidro, etc. E aí, o que eu tenho, né, nessa empresa focal? A minha montadora. Então, perceba que é muito similar. Então, o produto ali, o carro vai para o atacadista, não é bem, né, não está bem adequado esse modelo, porque uma cadeia de suprimentos, de automotiva, ela não vai ter um atacadista, um varejista, ela vai ter uma concessionária, né, mas essa concessionária pode ter também, vender para uma outra loja, ou para um particular que vai vender, até chegar no consumidor final. Bom, esse carro, ele vai ser utilizado, revendido, até chegar o momento em que as peças são retiradas, mas parte desse produto, ele vai ter que ser disposto em algum lugar. Então, partes vão se perder. Se a gente estiver falando de uma outra cadeia de suprimentos qualquer, a gente pode chegar no mesmo fim. Independente do produto, a gente chega na mesma representação, né? O produto inteiro ou em partes, ele vai ser descartado. E esse descarte, ele representa perda de energia, perda de matéria-prima, ocupação e uso do solo, de uma forma que nos priva de outros usos melhores. O que eu quero mostrar, então, para essa transição? Qual seria o modelo ideal, então, nesse próximo slide, que a gente entende de uma cadeia de suprimento circular? Então, eu continuo tendo o mesmo fluxo tradicional, que vai do fornecedor até o consumidor. Eu continuo tendo os mesmos fluxos de informação, de material, continuo tendo o fluxo reverso de informação e financeiro, mas qual é a novidade, então? Evitar o descarte de todo o produto ou de parte dele. Então, encaminhar esse produto depois do seu último uso para um centro de triagem que vai trabalhar na dematerialização, ou seja, separar as muitas partes desse produto, levar esse produto, então, para uma reciclagem, uma remanufatura, e devolver, então, esse produto, ou muitas partes do produto, em forma de material, e reincorporá-lo na cadeia de suprimentos. Muitas vezes, a gente não consegue falar de uma reincorporação desses materiais na mesma cadeia, mas eles podem alimentar outras cadeias, né? Então, se a gente estiver falando, novamente, da cadeia automotiva, em que eu tenho, por exemplo, diversas peças plásticas que precisam ter uma composição 100% de
plástico virgem, e que esse plástico tem que ter aditivos para resistir ao calor, ao frio. Então, quando eu tiver essa peça plástica descartada e recuperada nos centros de triagem e levada para reciclagem, eu não vou poder voltar com esse plástico para essa mesma linha de montagem. Mas ele pode integrar outras linhas, né? Por exemplo, de móveis, sei lá, de brinquedos, de outros fins, de outros utensílios. Então, a ideia principal de fazer uma transição na cadeia de suprimentos é justamente essa, passar desse modelo em que eu tenho um ponto final do meu produto para reinseri-lo na mesma ou em outras cadeias, né? E aí, como que isso acontece, né? Eu quero falar para vocês, então, nesse próximo slide, das práticas para isso. Então, a gente precisa pensar em modelos de negócio circulares, né? E esses modelos de negócio, então a gente precisa, o que eu estou querendo dizer quando estou falando de modelos de negócio? Estou falando de empresas que podem começar a mudar os seus processos para se manterem competitivas e tornar a cadeia que elas fazem parte em circulares, ou eu estou falando de uma cadeia tradicional que pode ter novos elementos, novos atores. Mas como isso é possível, né? Significa que essas empresas que já estão, ou as novas empresas que vão fazer parte dessa cadeia, precisam ter processos de ciclagem, ou seja, eu preciso, lá na fase da produção, eu preciso reutilizar materiais, eu preciso pensar num material, num produto, que quando chega lá no final, ele possa ser reaproveitado. Então, eu preciso, na verdade, nessa fase de planejamento, fazer melhores escolhas de matéria-prima, fazer melhores combinações de matérias-primas, para que esse produto, lá no seu fim de vida, ele continue sendo viável, a sua separação, a sua utilização, ou seja, eu não posso ter produtos que sejam compostos de materiais incompatíveis, que vai tornar a sua recuperação, a sua reinserção inviável nas cadeias. Então, aqui, quando eu estou falando da produção, eu estou falando de ciclar materiais de muitas formas. Eu estou falando em remodelar materiais, em remanufaturar, em reciclar, mas, acima de tudo, em planejar produtos que possam ser integralmente recuperados e reinseridos na cadeia. Outro ponto em que as empresas podem mudar seus processos, né, para tornar as empresas circulares, é na fase de utilização de produto. Então, de novo, né, o produto precisa ser pensado para ter uma vida mais longa. Eu preciso ter produtos que tenham um tempo de utilização maior. Então, se a gente, novamente, pensar nos celulares, né, qual é o prazo de vida dos celulares hoje? Em média, 4 anos. Então, é o tempo que ele aceita, que ele vai receber atualizações. É o tempo médio de duração da bateria. É o tempo que o sistema operacional vai atualizar, mas que o sistema interno dele vai conseguir armazenar informações, porque a gente está gerando, né, aplicativos cada vez maiores, necessidade de cada vez mais, né, vídeo, mais foto, mais tudo, então, assim, a gente vai ter uma necessidade infinita de aumentar esse espaço. Então, a partir daí, eu tenho produtos que são caros, né, eles têm um valor agregado, porque senão não vale a pena nem para a empresa, né, fabricá-lo, e nem para a cadeia toda, né, que esse produto exista, mas eu tenho um tempo muito pequeno de duração. E aí, como que eu posso continuar mantendo aquela roda de produção e consumo funcionando? Se eu inserir outras atividades, né, outros modelos de negócio para que esse produto fique mais tempo. Então, como, por exemplo, assistências técnicas, reparo, manutenção, né,
precisa ser mais viável consertar um produto do que comprar um novo, para evitar, né, para brecar esse sistema de extrair, produzir e descartar. Enquanto comprar um novo for mais barato, a gente vai ter muita dificuldade de fazer esse sistema circular funcionar. E aí eu preciso também intensificar o uso desse produto, né? Esse produto ele precisa ser utilizado para muitas finalidades. Quando ele perder a sua função principal, eu preciso achar um outro uso para esse produto antes de ter custos energéticos e financeiros com desmontar esse produto, com reciclar esse produto. Como, por exemplo, a gente usa uma geladeira, aqui na faculdade tem, e depois elas são utilizadas como estantes de livros, né? Esse tipo de coisa. É lógico que isso é possível em ambientes formais, né? No ambiente da indústria. Se a gente pensar que as peças, né, os componentes dos produtos podem ser utilizados para outras finalidades. E aí, no final de vida de produto, né, então, o produto, ele foi planejado, ele foi utilizado intensamente, e aí não interessa, uma hora ele vai perder, né, ele vai ter que morrer, ele vai ter que acabar. E aí, neste momento, ele não pode ser descartado. Neste momento, então, ele tem que ir para a triagem, ele tem que ser dematerializado, ele tem que voltar. Eu preciso conseguir chegar o mais próximo possível da essência dos materiais daquele produto, para que ele possa, então, integrar as outras cadeias. E aí eu queria falar aqui brevemente de alguns exemplos para vocês, né, desses modelos de negócios circulares. Então, a logística reversa, ela é base, né, para existir a circularidade na cadeia de suprimentos. A gente vê isso hoje com muitas coisas, né, então eu poderia citar aqui os cartuchos da HP, as embalagens do Boticário, mas eu posso citar também pallets, né, que todas as empresas usam, as embalagens retornáveis da indústria de bebidas, da indústria automobilística. Se eu estiver falando de reutilização, eu posso falar, por exemplo, dos brechós, né, que tem as roupas ali. Em plataformas de segunda mão, então, eu posso citar aí a OLX, que vende de tudo que é usado, né, de tudo, gente, a Enjoei também. Empresas, né, que têm linhas de upcycling, que é um pouco diferente de reutilizar, é pegar aquele produto e transformar em um outro, sem reciclar, na verdade, sem desmontá-lo, né, sem utilizar algum processo. Então, a IKEA tem um sistema, uma linha de almofadas que é feita com jeans, calças jeans que são reutilizadas. Nesse próximo slide aqui, eu trago exemplos de reciclagem. Então, a Bridgestone utiliza parte dos seus pneus também na composição de novos e na composição agora de uma matéria-prima específica para asfalto, né, para compor asfalto. A Latasa é campeã, né, em sistemas de recuperação das latinhas, né, do alumínio. Se a gente estiver falando em compartilhamento, eu tenho essas empresas que têm esse sistema de carros por compartilhamento, né? A Joycar, o Zicar, mas não só isso. Hoje é possível você compartilhar equipamentos médicos, por exemplo. Então, se eu fosse, né, uma médica, eu poderia usar um consultório compartilhado. Se eu fosse uma dentista, a mesma coisa, né? Eu vou ter o meu kit de instrumentação particular, mas eu vou utilizar lá aquele motorzinho infernal lá do consultório compartilhado. E a servitização, né? Então, eu tenho a Xerox, por exemplo, que fabrica, né, essas impressoras, copiadoras, né, esses aparelhos aí únicos, né, que faz essas coisas todas. Ultimamente eles até grampeiam as folhas, e além dela produzir, ela também faz esse serviço de
alugar. A Renault produz o carro, e aí você pode querer comprar o carro, mas eu posso querer assinar esse carro. Então, são estratégias para continuar no mercado, né? E aí, nesse próximo slide, eu trago, então, para vocês essas tendências. Então, quais são, né, esse contexto? O primeiro desafio para uma cadeia de suprimento circular é que precisa existir uma mudança cultural nas empresas que fazem parte dessa cadeia. E isso é muito difícil, porque isso significa remodelar processos, né, mudar talvez a atividade principal dessas empresas, e isso é uma coisa que realmente não é fácil. Depois disso, integrar os sistemas é muito difícil, né? A gente vê aí uma diferença, uma simetria em adoção de tecnologias. E o gerenciamento das relações com o cliente também são grandes desafios. Quanto melhor a empresa administra essa relação com o cliente, mais preparada ela está para ter a sua vantagem competitiva. Bom, mas uma vez superado esses desafios, eu trago para vocês nesse próximo slide os benefícios disso, né? Quais são as vantagens? Bom, essas organizações, então, vão conseguir uma diferenciação no mercado que vai consolidar a cadeia de suprimentos. E aí a gente vai ter cadeia competindo com cadeia, e não empresa competindo com empresa. E isso vai poder desenvolver novas fontes de receita recorrentes, né? São receitas que não acabam com a venda. Eu não vou depender, né? Essa cadeia de suprimentos não vai depender de vender o produto para ter receita. Ela vende o produto e ela continua tendo receitas com a relação que ela tem com o cliente a partir disso, com o cliente fidelizado. E é lógico que isso vai se refletir, então, em ter mais eficiência e ter uma sustentabilidade não só para a própria cadeia, como também para a sociedade. E isso também tem uma relação com risco, né, que eu trago nesse próximo slide aqui, que é as cadeias circulares, elas são possíveis, elas são possíveis de funcionar no nosso modelo econômico e elas são muito rentáveis. Mas hoje a gente tem que entender que existem conflitos geopolíticos que são ameaças, porque as cadeias hoje são globais. Então, a gente tem problemas logísticos internacionais que, né, geram gargalos. Bom, além disso, a gente tem, por conta dessa dispersão das empresas que fazem parte de uma cadeia, a gente tem riscos de que, se os eventos climáticos continuarem severos como estão, a gente pode ter ruptura na cadeia. E, por conta, né, ainda falando dos conflitos geopolíticos, a gente pode ter países que tenham algum protecionismo dos seus mercados, e isso abala, né, as cadeias. Mas esse tipo de risco, ele é o mesmo para a cadeia circular ou linear, tá? E é isso. Bom, o que eu queria colocar, então, por fim, nesse último slide, né? E a sustentabilidade, ela não é um ato de caridade, né? Ter uma cadeia de suprimentos circular não é benevolência, não é caridade, não é um ato magnânimo com o meio ambiente, mas é um ato de inteligência mesmo, de gerenciamento de riscos, de se manter, sabe, no mercado competitivo com uma extrema tendência à inovação. Bom, eu finalizo aqui, temo que eu falei demais. Eu apresento aqui as minhas referências, aqui eu coloco meu contato e agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigada. Professora, doutora Flávia, realmente o assunto é vasto. Ele tem muito assunto, realmente o nosso limite é às 8. Eu tenho 1 minutinho para falar, assim, agradeço demais as perguntas, né? Vou encaminhar para você, acho que não sei se a gente consegue
se a gente consegue responder com o seu contato. Mas aproveitando que a gente está falando em COP29, em G20, né, tem uma consideração aqui do Franz, que ele fala, na sua visão e opinião, a reciclagem deveria obter uma maior atenção por parte dos nossos políticos e governantes em conceder benefícios maiores às indústrias e impostos menores? Sem dúvida, né? O grande entrave, um dos grandes entraves que a gente tem hoje para a reciclagem, não é a dispersão dos materiais, mas é a sobretaxa, né? É o efeito do imposto em cascata. Então, para que as empresas vão se dedicar a utilizar materiais? Acho que a professora, para mim, ela travou. Oi, Celso. Caiu aqui a conexão com a Flávia. Vamos esperar se ela consegue voltar aqui para a gente se despedir. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns comentários aqui do nosso chat. Eu agradeço aqui ao Rafael Assad Luz pelo elogio aqui, falando que a apresentação da Flávia foi muito boa e realmente foi. Agradeço a Viviane, que está aqui com a gente também, falou que amou a professora Flávia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Agradecer a participação da Sueli Colonna. Deixa eu ver. O Walter Souza também, Alcides Medeiros, obrigado pela presença. Pessoal, só lembrando que já colocamos aqui no chat o link para vocês solicitarem o certificado de participação. Também colocamos o link para preenchimento da pesquisa de satisfação, que é muito importante que vocês deem esse feedback para nós. Também tem um campo para vocês darem eventuais sugestões para temas nos nossos futuros eventos. Nós Thiago, estamos aqui para que todos saibam, tentando estabelecer contato com a professora Flávia, mas pode ser que ela tenha tido uma queda de energia. Ela está na faculdade, ela não está conseguindo retornar. Eu acho que a gente pode encerrar, eu vou repassar essas perguntas para ela. Tá bom, então eu vou deixar você fazer suas considerações finais e aí eu já faço o encerramento. Bom, agradeço a participação de todos, né? Infelizmente a gente não vai conseguir responder várias perguntas que a gente teve, na verdade, muitas perguntas, mas agradeço demais, né? O Gelog está à disposição para contatos futuros. E é isso. Obrigado e um bom feriado a todos. É isso, Thiago. Perfeito. Lembrando que o Gelog tem um perfil no LinkedIn que vocês podem enviar suas perguntas lá, realizar algum tipo de contato. Realmente estamos sempre à disposição. O Gelog e nós aqui do CRA São Paulo. Celso, obrigado pela sua moderação, por mais esse encontro, evento do Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística, que é o nosso Gelog aqui do Centro do Conhecimento. Parabéns a todos aí, um abraço para todo mundo. Agradeço também a Yoka Yamamoto, coordenadora. E, bom, vamos então para os nossos recados finais aqui. Faltam 2 minutos para a gente encerrar a nossa transmissão. Quero agradecer a participação de todos. Quero lembrar você que está aí do outro lado da telinha que, caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, te convido a se inscrever. Nós estamos alcançando aí quase 60 mil pessoas. Então, se você quiser somar com o CRA São Paulo, fazendo parte da nossa grande rede aqui de profissionais e estudantes, seja muito bem-vindo. Gostaria de pedir para que também você deixe o seu like aqui no vídeo, caso você tenha gostado da nossa apresentação aqui de hoje. E é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que os nossos eventos não acabaram, ainda temos mais alguns, então a produção já colocou aqui para vocês no chat o link para vocês acessarem a nossa agenda, tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês e nos encontramos aí numa próxima transmissão. Tchau, tchau.